Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Pensão de Educação, que, como todos sabemos, é um programa da UCIP Pira 21 de Piracicaba, que é essa organização que adota a Agenda 21 da ONU como sua referência de atuação na cidade. E este é um programa de educação, da área da educação, e hoje nós temos o privilégio e o prazer de ter conosco a professora Adriana Pavan Fazanaro, que é a professora coordenadora do Núcleo Pedagógico responsável pelo programa do ensino de tempo integral, ou ensino integral, na cidade de Piracicaba. É um programa da diretoria de ensino, quer dizer, da rede estadual de ensino. Boas-vindas, professora Adriana, obrigado por ter aceito o nosso convite. E nós queremos voltar a tratar um assunto fundamental, que é a experiência de Piracicaba nesta área. Como é que estamos hoje, professora Adriana, na questão do tempo integral? Bom, primeiramente é um prazer também estar aqui contribuindo, né? E o ensino integral, ele está caminhando muito bem na diretoria de Piracicaba. A gente é um reflexo do que está acontecendo no estado de São Paulo, né? Para fazer um panorama rápido, assim, a gente começa um programa em 2012 com 16 escolas pilotos, atendendo ao segmento do ensino médio. Né? Em 2013, a gente já expande isso para 53 escolas no estado de São Paulo e Piracicaba entra daí em 2013 com uma escola central, que é o Sudminus, que já esteve aqui com vocês, né? Mostrando todo o impacto positivo que já está causando isso. E agora, em 2014, nós temos a alegria de atender a 9 escolas aqui em Piracicaba, contribuindo aí para um total de 182 escolas no estado. Beleza, quer dizer, então, na verdade, esperamos que nesse ritmo a gente chegue aos 1000, né? Não aqui, mas no estado de São Paulo no estado todo. E Piracicaba, inclusive. O positivo, claro que quando nós começamos o ano passado com o Sudminus, era uma escola tradicional, dedicada ao ensino médio. Ela teria que fazer, inclusive, uma triagem de alunos, porque os alunos da escola não puderam ficar no tempo integral, eles tinham outros compromissos, então tiveram que acolher alunos interessados da cidade de Piracicaba, que não estão no centro. Só que agora nós estamos chegando a experiências inusitadas, né? Por exemplo, uma das escolas que nós temos entrevistado aqui nesse programa, que é o Jardim Gilda, e o Jardim Gilda fica no Bosque dos Lenheiros, juntamente com a Níger. Isso, a escola Dom Aníger, Francisco de Maria Melilo. Que também é no Bosque dos Lenheiros, e as duas estão dentro do programa de tempo integral. Isso significa que deve haver uma parceria muito grande entre as políticas estaduais de educação e as políticas municipais públicas, porque é um bairro que tem tido um carinho especial do poder público na direção de tentar equacionar os problemas típicos, né, de um bairro periférico da cidade de Piracicaba. É uma tendência, a gente está muito feliz de ter essas duas escolas também envolvidas nessas 9 escolas atendendo o programa. É claro que essas duas escolas são exemplos de um novo segmento agora do programa, que atende ao ensino fundamental. De que ano a que ano as crianças? As crianças são do 6º ano ao 9º ano, Quer né? dizer, que atende a 10 anos... A 13, 14 anos, né? Mais ou menos 13 anos, 14 anos. Lembrando, é bom para todos nós, né, que estamos atentos ao programa, que o ensino básico, ele é tocado pelo município. Então, as crianças de 0, ou a educação infantil, etc., e mais o fundamental, de 6 anos aos 9, pertence basicamente à escola municipal, ao poder municipal, à Secretaria Municipal de Educação. Claro que há escolas também no sistema estadual, que também desse primeiro grau, de 6 a 9. Mas a grande maioria são a segunda fase do ensino fundamental, que é de 10 anos até os 13, 9 até os 13, 14 anos. Isso. E aí essas duas escolas, juntamente com outras, né, é a nossa aposta de melhoria mesmo, pensando na diretoria de Piracicaba, né? Porque a gente agora tem todo o envolvimento do programa, que é pensar o aluno como um ser protagonista, né? Que ele vai pensar e raciocinar o seu projeto de vida. Mas é importante também salientar que é um programa em construção.
principalmente para o ensino fundamental. Então, assim, nós estamos aí no começo do ano ainda, quando se trata de ano letivo. Nós não temos nem o final do primeiro bimestre ainda, mas a gente já vê situações significativas acontecendo. Muitas dificuldades também. Mas eu tenho certeza que essas dificuldades a gente vai conseguir no coletivo tá mudando e pensando diferente. A própria Secretaria da Educação sabe desse problema por ensino fundamental. Quando você fala Secretaria da Educação, quer dizer o governo estadual. O governo, exatamente, já está pensando em rearticular o foco para o ensino fundamental, né? Porque a gente tem que pensar diferente com as crianças mesmo. Porque agora, o programa já está pronto para o ensino médio, né? Agora, diga uma coisa, professora. Qual é, basicamente, a mudança? Qual é a estrutura desse novo sistema do tempo integral, tanto para o ensino médio quanto para o ensino fundamental? Bom, a gente pensa, quando pensa no programa, em dois modelos, né? No modelo de gestão e no modelo pedagógico. O modelo de gestão primeiro, vamos pensar no modelo de gestão. A gente trabalha assim, com um foco, que tem algumas premissas, né? Que são formação de professor, replicabilidade, corresponsabilidade. Vamos em parte. Né? Formação do professor, quer dizer, um professor normal, esse que está num regime, né, de dedicação parcial. Ele atende as crianças, né, no período da manhã ou no período da tarde. Nesse caso, ele tem que estar disponível para todo o período, não só disponível com o tempo, mas também ter uma formação para atuar nesse novo tempo. Esse professor agora ele tem dedicação exclusiva nessa escola, né? Ele não pode ter outro vínculo empregatício no período em que a escola funcione para essa integralidade acontecer, né? Ele recebe mais por isso, né? É um abono. É um abono significativo, expressivo. Isso, é expressivo. E ele está naquele contexto vivenciando a comunidade escolar. Agora ele também deve ter uma reciclagem, né? Uma preparação, uma capacitação prévia. A gente tem garantido no programa várias situações em que esse professor ele para estudar dentro da escola junto com os pares. Né? Então essa escola tem uma estrutura assim, ele tem um coordenador, tem o diretor da escola, o vice-diretor da escola e tem um coordenador que a gente chama professor coordenador geral. Além do professor coordenador geral, nós temos os professores coordenadores de área, né, que atendem as 3 áreas do conhecimento, pensando no currículo do Estado de São Paulo. Quais são as áreas? Que são as áreas da ciência da natureza, as áreas dos códigos de linguagem e as ciências humanas. Código de linguagem é inglês, português, ou basicamente português, educação física, as aulas de arte, né? Então, tem um coordenador pensando nesse contexto, dessas disciplinas do currículo. Com um grupo de professores que se responsabilizam pela área. Isso, então, geralmente a gente tem um professor, que esse professor coordenador de área, ele atua como professor da escola e também como PC dessa escola, né? Que a gente chama PCA dessa escola, né? Professor coordenador de área. E aí a gente tem para essas outras áreas também. E há um momento também na escola em que todas essas áreas se juntam para fazer o que a gente chama de ATPC, né? Que é a reunião pedagógica geral da escola, em que junta-se, que é o grande diferencial dessa escola, a parte do currículo comum com a parte diversificada. Que é justamente... Essas reuniões de ATPC, o que é ATPC? São as aulas de trabalho pedagógico, né? O horário de trabalho pedagógico. São semanais? Sim, são semanais, 2 horas semanais, tá? Em que esses professores param para conversar sobre os indicadores daquela semana ou do mês, dependendo da pauta. Porque está sempre se avaliando. Exatamente. É o momento formativo da escola. Passo a passo vai avaliando a experiência. Isso. E além desses 2 horários que eu já expressei, também tem os horários em que os professores param para discutir, por exemplo, as aulas de orientação de estudo, né? Que o professor ele vai se dividir assim. Ele é chamado nessa escola por conta da sua especificidade da disciplina, mas ele também sabe que ele está entrando nessa escola para trabalhar a parte diversificada. Então, a gente citando algumas partes diversificadas, a gente tem aulas de orientação de estudo, aulas de projeto de vida, que é o norte do programa, que é o aluno pensar o seu projeto de vida. Eu diria até que é o eixo pedagógico de toda a experiência. O eixo pedagógico central, exatamente, é o esqueleto do programa, a gente frisa bastante isso. A gente tem aulas de práticas de ciências, práticas experimentais, por isso também é importante salientar que essa escola traz salas temáticas,
né, dentro Bom, dos vamos pôr moldes. assim, sala temática são laboratórios. São laboratórios, exatamente. Aí tem que ter a sala de leitura, Exato. tem que ter a química, um ensino refeitório médio, adequado para essas crianças ficarem o dia Todos todo. almoçam. Isso também é sala temática no nosso contexto. Tá, né? e todos almoçam, quer dizer, professores e alunos Isso. juntos. A gente tem esse contexto nessa escola integral, né? E também tem as tutorias, né, nessa escola também. O que é a tutoria? A tutoria é o professor atuando, olhando diretamente para o aluno para ajudar nessa construção desse caminho do projeto de vida. Quer dizer, os alunos daquela unidade, daquela escola, são divididos em grupos e cada professor é tutor de um desses grupos. Só que o menino é que escolhe, viu? A menina que escolhe. Quem que é o tutor dele, com quem ele mais se identifica. Tá. E ele pode escolher desde o diretor da escola até o professor, né? O educador que estiver ali na escola, ele se identifica e ele pode escolher para ser seu tutor. E aí tanto pode ter uma tutoria, uma orientação no grupo, como Exato. pode ser individual. Individual, né? Depende do que o aluno está precisando. Então Beleza. o tutor tem essa sensibilidade. Quer dizer, o aluno tem então Isso. acesso durante toda a semana Isso. a um tutor quando ele precisa. Inclusive, por exemplo, problemas de indisciplina em específico, a gente costuma perguntar assim para a escola, e vocês, quem é o tutor desse aluno? Então, geralmente, começa a se conversar com o tutor primeiro. O que está acontecendo que esse aluno não está se comportando devidamente naquele contexto? O que está acontecendo? Geralmente é algo que está acontecendo na casa dele ou no contexto social dele, né? Então, tem essa preocupação. Na verdade, o programa traz isso. na estrutura que se está montando para essa escola em regime de tempo integral, é a experiência da comunidade. Quer dizer, a sala de aula continua existindo, não faz nada. Continua existindo a sala de aula, mas se tem essa experiência da interação plena, professores, diretores, alunos e todas as áreas. Inclusive, para uma escola ficar do programa Ensino Integral, a comunidade tem que abraçar essa causa. Se a comunidade não quiser que aquela escola fique do programa Ensino Integral, nem acontece. Né? Então, não é a diretoria querer somente, né, ter esse desejo. Pode ser um desejo da escola e da diretoria de ensino, mas claro, se a comunidade não quiser... É claro, porque tem que liberar as crianças para o tempo integral. Quer dizer, se uma criança já está trabalhando de alguma forma em casa, ela tem que abrir mão pelo tempo da escola, é evidente que é necessário, então, esse acordo com a comunidade. Nós estamos chegando ao nosso intervalo. Nós continuaremos agora pensando no essencial desse programa, que é o projeto pedagógico, aquilo que, de certo modo, acontece na formação desses alunos em regime de tempo integral. Fique aí e voltaremos no minuto. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Olá, estamos de volta. Hoje estamos aqui recebendo a coordenadora pedagógica do programa da Rede Estadual de Ensino sobre o Tempo Integral, as escolas de tempo integral, que é a professora Adriana Pavan Fazanaro. Nós já vimos no começo do programa como é que está estruturado, né, esse novo projeto do tempo integral para professores, para alunos, porque muda completamente a estrutura de operação da escola. E agora vamos entrar então na questão que eu acho fundamental. Qual é o que acontece na formação? Qual é o projeto pedagógico que, de certo modo, faz girar, né, o tempo integral desses jovens e dessas crianças? Então, como a gente disse, né, no primeiro bloco, o foco é o projeto de vida do aluno e a formação desse jovem protagonista. Protagonista de sua vida, protagonista de suas ações. E para isso a gente tem atrelado, né, o currículo do Estado de São Paulo, o currículo comum, que isso acontece em todas as escolas regulares, e a parte diversificada, né? E dentre essas disciplinas da parte diversificada que a gente estava falando, que eu acho que é importante salientar, tem uma delas
que eu acho que é muito importante, que são as disciplinas eletivas, em que dá a característica... O que é disciplina eletiva? A disciplina eletiva não tem uma regra com relação à quantidade que deve acontecer na escola, né? Geralmente a gente faz um cálculo aí de quantas salas tiverem na escola, a gente tem que ter pelo menos ou essa quantidade, então uma escola com 7 salas de aula, então a gente tem que ter no mínimo 7 eletivas para oferecer são 7 para esse disciplinas aluno. que não são do currículo regular. Que não são do currículo regular. E ele pode eleger, escolher a que ele quiser. Ele pode escolher qual ele quiser, dependendo, a gente tem que pensar nesse projeto de vida do aluno, né? Ou então a gente pensa, o professor ele deve pensar para construir esse plano dessa disciplina, né, no contexto também que essa escola está inserido. Né? Então não é só no projeto de vida do aluno. E essas disciplinas são variadas, elas podem ser disciplinas de música, de teatro, de xadrez, uma disciplina esportiva, astronomia, depende do contexto dessa escola mesmo, né? E ela tem que ser articulada com toda essa parte do currículo comum e dessas outras partes diversificadas também. Claro. Que daí envolve, que a gente falou já, as aulas de orientação de estudo, de preparação acadêmica. As escolas do ensino fundamental, por exemplo, nós temos uma disciplina muito interessante que chama Práticas e Vivências em Protagonismo Juvenil. Né? Então, o que é isso? Como é que funciona mais ou menos essa disciplina? Então, porque a gente parte do seguinte princípio, né? Que nas escolas de ensino fundamental, a criança ela não está preparada ainda para ouvir certas nomenclaturas. Você tem que ser protagonista da sua vida, você é um jovem que você tem que construir o seu projeto de vida. Então, a gente tem que começar nivelando essa criança pensando nesse envolvimento. Então, se a gente propõe vivências para ela, dinâmicas para ela, pensar esse contexto, aí a gente já começa a fazer com que ele plante uma sementinha para pensar o seu projeto de vida, né? Então a gente tem esse cuidado. Também é um material que está em construção e os professores são guerreiros em fazer acontecer essas disciplinas nas escolas. Na verdade, eles são criativos. Porque, são muito criativos os nossos se o programa era até o ano passado para o ensino médio, isso. Agora, então, está se iniciando, nós estamos agora, né, no início do ano, se está iniciando, então, um programa para a educação fundamental, de 10 anos em diante, quer dizer que não há nada pronto. Exatamente, tudo está sendo criado. Exatamente. Então, os professores eles estão sendo, assim, extremamente parceiros, eles entendem esse contexto. É muito angustiante esse começo, não é fácil, né? Então, a gente tem esse papel de visitar as escolas. Todas as escolas contam com um apoio muito intenso da diretoria de ensino, porque nós temos também como responsabilidade tanto a oficina pedagógica quanto os supervisores de ensino em estar dentro dessas escolas. Quer dizer que você, então, né, como coordenadora, visita essas escolas, mas também recebe esses professores ou as lideranças, os que coordenam áreas na diretoria para reuniões também. E eles também vão na Secretaria de Educação para orientações técnicas também. Tá? Então existe uma agenda da Secretaria da Educação em que se para pensar. Videoconferência também a gente tem assistido bastante. Cada escola conta com o apoio de um supervisor e de um professor coordenador, né, do núcleo pedagógico para estar tendo essa parceria de estudo mesmo. E vocês têm comunicação com as escolas por televisão ou por internet? Vocês podem ter lá na central da diretoria um comunicado que chegue aos professores nas salas em que eles estão atuando, nas escolas. É possível isso hoje? É possível isso. A gente tem equipamentos e recursos para isso. A gente tem, na diretoria de ensino a gente não tem, mas a Secretaria da Educação tem esse meio. A gente tem na diretoria a sala para isso, né? O espaço para a gente receber isso, né? Mas assim, diretamente da nossa diretoria com as escolas, a gente trabalha mais com os sites, né? Mas a Secretaria tem sim, inclusive a sede da nossa sala de videoconferência fica na Escola Sudine Minus também, né? Bom, então a Secretaria, quando tem contato com vocês aqui em Piracicaba, é com uma sala, não é com todas as escolas? Sim, é uma sala em específico em que as escolas daí vêm para essa videoconferência, ou então tem um representante, que pode ser o supervisor ou o professor coordenador, porque eles daí vão para a escola para dar essa formação. Chegaremos lá, viu? Em que as comunicações poderão se fazer, né?
da sede da diretoria de Piracicaba com toda a rede que esteja ligada, né? Ainda a gente está perto, a gente pode correr na escola para fazer isso, né? É muito interessante. Mas vê que estamos avançando, né, nesse processo. Uma questão que me chamou a atenção, quando eu entrei em contato com esse programa do regime de tempo integral, era a nova alternativa para o processo disciplinar. Quer dizer, na verdade, a grande história, né, que aparece até na televisão, é que quando há um problema, vai para a diretoria. Leva o aluno para o diretor, né? Isso mudou. Mudou. Como é que está esse processo hoje, professora? Olha, é muito bonito quando a gente pensa no programa de ensino integral e na indisciplina, né? Porque agora a responsabilidade é do aluno. Se ele vem reclamar pra gente de que a minha sala não consigo aprender, tem muita bagunça aqui, ou até o professor reclama disso, a gente chama os líderes de turma, que agora cada classe tem o seu líder de turma ou os líderes de turma. Que é eleito pelos próprios colegas. Colegas. E a gente pensa primeiro, antes de eleger esse líder, é estudado com esse aluno o que é uma liderança e qual que é a significância desse líder. Qual é o papel que ele vai ter que desempenhar. Exatamente. E aí a solução vem deles. Quer dizer, já não é uma regra que a escola está colocando. Quer dizer, está vindo da criança você tem, então, ou do adolescente. Para explicar, né? Você tem então um conjunto dos líderes de cada sala de aula, há um problema grave a ser resolvido, ou numa sala, ou porque um aluno se comportou inadequadamente, e é esse grupo de alunos que chama esse aluno, ou que tenta enfrentar esse problema e que encaminha alternativas de solução. Eu não diria que seja, por exemplo, a situação de um aluno em específico, que daí é algo que a direção da escola realmente resolve. Certo. Com maestria, né? A gente tem aí o vice-diretor, que é o mediador da escola, e eles têm formação para isso também, é muito interessante. Mas às vezes, assim, acontecem reclamações do próprio contexto da sala de aula, ou um contexto da escola, do tipo, tem muita sujeira no pátio, eles estão jogando muito papel no chão. O barulho fora da classe. O barulho fora da sala de aula, né? Ou então eles querem usar na hora do intervalo a bola para brincar no intervalo. Então, tem tudo isso. Então, qualquer ação que vai acontecer na escola, ele se faz protagonista. Então, você vai decidir junto com os seus pares o que a gente pode fazer, quais são as regras para isso. Quer dizer, na verdade, as regras de convivência, alguém que queira, então, deixa eu pensar bem como é que funciona isso. Legal. Alguém quer criar um campeonato de futebol ou de um esporte coletivo, meninas e meninos, e aí tem que procurar esse grupo de líderes, colegas, e negociar então ali com eles. Para isso a gente tem mais um espaço nessa escola, olha que interessante. Essa escola também conta com os clubes juvenis, tá? Então, assim, para campeonatos em específico, que é o que o senhor citou, a gente tem como organizá-los, fazê-los pensar num plano, né? Então tem um líder, ou os líderes, né, que vão pensar nesse campeonato. E aí eles podem agir nesse momento em que o professor que nós comentamos, ele está em reunião pedagógica. Porque o aluno ele está na escola nesse momento, na hora que o professor está em reunião pedagógica. Então, geralmente ele vai estar com o diretor da escola, com o vice-diretor e com os funcionários. Então, o diretor também e o vice-diretor está nesse momento atuando diretamente com o aluno, né? Passeando por esses clubes juvenis, olhando. Então, a gente tem clubes hoje em Piracicaba de jornalismo, a gente tem clubes, por exemplo, de música. Então, tem um menino lá que entende um pouco, tem um muito curioso que acontece na cidade de São Pedro, que nós também atendemos a cidade de São Pedro, tem uma escola que atende ao segmento do ensino médio no programa, né? Que estuda como se diz, o pop coreano, a música coreana, a cultura coreana em si. Né? Então eles gostam disso, então vamos estudar isso no clube. Então o espaço é deles nesse momento, né? E tem também aulas de teatro, eles por si só vão estudar livros, o clube da leitura. Né? Então eles têm esses momentos para fazer isso. Inclusive a questão da leitura, eu sei que é um programa básico do Estado de São Paulo, bom, né? Que tem na escola de tempo integral um espaço específico. Sim, a sala de leitura. Então o professor da sala de leitura agora, ele não fica somente na sala de leitura. Ele tem ações diretamente ligadas com os outros professores, principalmente com a área, né, de códigos de linguagem, que é a área que nós comentamos, e
e é muito atrativa essa sala de leitura. E pode ter comentários de livro, Exato. Relatos de textos A professora lidos. da sala, temos uma professora de uma das escolas, por exemplo, que entra, pede permissão, isso dentro da agenda da escola, né, e entrar na sala de aula para ler trechos de livros. Aí ela deixa o aluno instigado e curioso e fala assim, agora vocês querem saber que livro que é, vocês vêm procurar a sala de leitura na hora do intervalo. E aí ela tem esse empréstimo. Nas paredes, as crianças colocam, nos murais da escola, colocam sinopse de livro que gostou, comentários de livros que gostaram. Né? E aí você acaba fazendo a publicidade do livro. Exatamente. Né? Leiam tal livro, como a gente faz sempre entre nós, né? Sim. Você já leu tal livro? É bom. Isso, né? Então esse movimento está acontecendo dentro da escola. É uma nova realidade escolar. Sim, muito bonita. Eu, quando tive o primeiro contato com a Suzy Menucci, eu comentei, e aqui no programa, e depois então com colegas, que essa escola que eu queria ter tido quando eu fui jovem, criança, né? E não era, estávamos longe dessa possibilidade. Sim. Não tinha nem merenda escolar no nosso tempo de criança, né? Quer dizer, era outra realidade, mesmo na escola pública. Então, esse ambiente novo da escola de tempo integral, em que professores e alunos interagem durante todo o dia, né, num espaço comum, com aulas e com atividades educacionais, Sim. formativas, né? Isto é de uma riqueza imensa. Eu gostaria, como sonho de cidadão piracicabano e brasileiro, né, que essas experiências pudessem ser universais. Todas as escolas pudessem ter essa experiência, todas as crianças desse Sim. país, né? Quer dizer, é um objetivo. As experiências pilotos servem para isso. Sim. Até para aguçar o nosso interesse e verificar a oportunidade dessas crianças e até que o desempenho escolar delas melhore. O impacto é muito positivo do programa. O SUD, por exemplo, mas é importante salientar, porque o SUD já está no seu segundo ano, né? E hoje a gente tem uma realidade que nós fizemos um mapeamento, né? E nós estamos atendendo 30 escolas ali dentro. Então nós temos, como é uma escola central, permite essa realidade, né? Então a gente tem 30 escolas inseridas ali dentro. Bom, isso está se multiplicando, né? Bom, nós estamos infelizmente chegando ao final do nosso programa. Nós hoje tivemos o contato não mais com uma escola específica em tempo integral, temos 9 na cidade. Então, com a coordenadora pedagógica dessa experiência na cidade, com 9 escolas, nós então agradecemos a sua atenção e convidamos a todos e a todas para o próximo programa, sempre nos horários já conhecidos, tanto a TV como o rádio, e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.